Olá, eu sou a Karine Sabino e essa é mais uma palestra da Semana de Marketing e Vendas para a Indústria. Eu sou a diretora de Marketing e CEO da Dove Comunicação, responsável pelas estratégias de embalde marketing de mais de 15 indústrias atendidas pela agência. O objetivo da palestra é apresentar para vocês as boas práticas que a Dove adotou com um cliente de indústria, a Roden Portas, que é um case de sucesso aqui. A Roden Portas está no mercado há 80 anos e durante muito tempo manteve o seu marketing e o seu comercial nos modelos tradicionais, usando apenas representantes comerciais e a prospecção ativa através do outbound. Isso mudou em 2017, quando eles nos procuraram para fazer um planejamento estratégico com foco em marketing. O objetivo? Reposicionar a empresa, aumentar a quantidade de clientes e, principalmente, identificar gargalos comerciais existentes. Ao fim de 2017, a Dove iniciou o projeto de implantação do marketing digital na empresa, através de um planejamento que nós denominamos de Be More. Foi através dele que nós mapeamos todo o histórico de comunicação da empresa, entendemos onde eles já tinham investido, o valor, o canal, o resultado obtido, quais os clientes que eles tinham na base, como esses clientes haviam chegado até a Roden Portas, e aí a partir daí foi desenhado algumas estratégias para melhorar o seu posicionamento. Como eu disse, existiam objetivos bem específicos e todo o planejamento foi feito a partir deles. O principal ponto de atenção desse planejamento foi entender qual o tipo de informação que a persona desejada pela Roden Portas tinha sobre a empresa e qual era o gap comercial dado para essas pessoas. Qual o tempo de espera, qual o canal de contato e, principalmente, a validade das negociações. Estavam sendo efetivas ou não? A partir desse diagnóstico, e obviamente de outras informações que vieram com o planejamento, ficou claro para a gente que existia um grande problema entre aquilo que a Roden Portas de fato fazia, a sua qualidade, a sua atenção aos acabamentos, o preço competitivo de mercado, com as informações que as personas tinham sobre isso. Ou seja, a Roden fazia, mas não divulgava. E acredito que isso seja um problema comum de muitas empresas, muitas indústrias. Foi a partir de então que a gente começou um mapeamento, principalmente das pessoas que já interagiam com a marca. Nós começamos fazendo a instalação de uma ferramenta no site da empresa para entender quem eram os visitantes dessas páginas, quais páginas eles mais acessavam e, principalmente, o tempo que eles dedicavam a conhecer os produtos e informações da Roden. Foi a partir disso que a gente percebeu que existia um grande volume de consumidores finais visitando o site. O site, nessa época, tinha uma média de 1.400 visitantes. Não apresentava blog, não apresentava conteúdo rico e havia poucas informações sobre os produtos oferecidos. É um número até razoável de visitantes se a gente for pensar que o site funcionava apenas como um cartão de visitas e não como uma ferramenta estratégica para o comercial. Quando a gente entendeu as pessoas que estavam visitando o site, que se dividiam principalmente em consumidor final e em lojistas, e num baixo público de construtoras, que até então era o principal público da Roden Portas, nós definimos algumas estratégias. Foi a partir daí que começou a nos despertar interesse o atendimento por lojas varejistas. Isso nos botou aquela pulguinha atrás da orelha, se valeria a pena ou não comercialmente explorar esse nicho, já que a Roden atendia eles, mas de uma forma quase parada, muito lenta, sem grande atenção para esse tipo de pessoa. O que a Dove fez? Nós definimos uma jornada de compra para o público de lojistas, porque a Roden não tinha interesse de fazer venda direto ao consumidor final, mas os lojistas sim. E a gente poderia atender então essa cadeia de lojas especializadas, materiais de construção e ampliar o leque de mercados da Roden Portas. Foi a partir daí então que a gente fez a produção de conteúdos específicos, a criação de cases, para que eles entendessem que sim, era possível aumentar a lucratividade de uma loja especializada através da venda de portas. Fizemos conteúdos para ensinar a formação de preço, por exemplo, catálogos diferenciados para a área de varejo, mostrando diferenciais do produto, enfim, toda uma gama de conteúdos que trouxesse a atenção dos lojistas, porque a gente entendeu que se havia busca pelos consumidores finais sobre o produto da Roden, obviamente existia
existiria uma demanda para esses lojistas trabalharem. E assim a gente criou uma cadeia nova de fornecimento das portas da Roden. Mas só isso também não seria suficiente para trazer isso em uma grande escala. Foi então que a gente começou a mapear os canais de anúncio, e a gente percebeu um grande déficit de mercado para isso. Não no sentido de que não há ferramentas, mas os nossos concorrentes não aproveitavam as mídias digitais para fazer anúncios online e captar esses lojistas. Então, quem sai na frente, teoricamente, lucra mais. E foi o que a gente começou com a Roden Portas. A gente deu início também a estratégias digitais de anúncios. Google ADS, Face ADS, e principalmente remarketing para as pessoas que já tinham visitado o nosso site. Durante muito tempo, nós focamos em apresentar os produtos, em levar para eles informações sobre os diferenciais da Roden e sempre ligado a um outro material de apoio que pudesse favorecer o negócio dos lojistas. Foi a partir disso que números surpreendentes aconteceram. Nós aumentamos em mais de 600% o número de visitantes do site e mais de 312% o tempo deles dentro do site e o número de páginas visitadas. O resultado foi de 1.120% de aderência em todos os nossos conteúdos e anúncios propostos. E é claro que esse aumento de visibilidade também passou para as redes sociais. A Roden, até 2017, não explorava esse canal e a gente começou ele do zero. Então, claro, saindo de 0 para 1 já é um grande resultado, mas nós obtivemos uma média de 1.960% de aumento de engajamento nessas páginas, que pra gente é o que conta. Ou seja, entendendo o público-alvo, entendendo de fato a persona e principalmente conseguindo mapear essa defasagem de atendimento da área comercial da Roden, nós conseguimos elevar o número de acessos ao site, os alcances das nossas redes sociais e principalmente despertar na área comercial o atendimento desse novo nicho. Nós começamos o atendimento da Roden focando nisso, em como aumentar o brand deles para esse segmento. A opção de vendas estava em segundo plano, mas o resultado foi muito positivo para isso também. Dentro da jornada de compra definida para essa persona da Roden, nós saímos de março de 2018 de 110 leads para 824 leads em agosto de 2019. Na proporção parece pouco, mas a nossa estratégia é qualidade. Então nós buscamos qualificar muito bem esse lead que está entrando na base. As campanhas, os conteúdos são todos muito direcionados a lojistas de materiais de construção, a lojistas de acabamentos. Então, a quantidade, nesse caso, ela fica em segundo plano. E você vai entender o porquê. No mesmo período, de março a agosto desse ano, nós saímos de 2 vendas fechadas pelo meio digital para 51 vendas. Desses 51, ainda há um grande percentual, uma média de 30%, que são vendas recorrentes, o que pra gente gera um valor agregado muito maior porque interfere lá no nosso custo de aquisição do cliente. Então, toda a estratégia de mapeamento da persona, a criação de conteúdos específicos e o direcionamento dos anúncios, que teoricamente é aquilo que todo mundo fala em palestras de marketing e vendas, realmente traz resultado. Claro, desde que exista um alinhamento dessas estratégias desde o início. Um dado muito importante disso tudo são os resultados comerciais mesmo, que é aquilo que no final todo mundo quer saber como é que foi. Eles possuíam poucos lojistas dentro da sua cadeia de representatividade, e isso com o tempo vem aumentando. Por isso, o número de 530% de expansão de mercado. Isso realmente é verdade, e depois eu vou deixar aqui o QR Code do vídeo do depoimento do nosso cliente para que vocês comprovem. Só que tudo isso só foi possível diante de um grande alinhamento entre a equipe de marketing e a equipe de vendas. Porque, como eu disse, até então não existia uma atenção específica para essa persona de varejo e também não existia um entendimento dos representantes comerciais sobre a importância do lead digital. E é algo aqui na Dove que a gente fala sempre. O lead digital, ele tem um tempo diferente de um lead outbound, ele já consumiu algum tipo de conteúdo, então é importante saber como essa abordagem vai ser feita e principalmente tentar ser o mais ativo possível no retorno e dar atenção ao canal que ele fez o contato para que o retorno seja feito pelo mesmo. Esses pontos, apesar de muito básicos, são o que garantirão o sucesso da estratégia do inbound marketing ou até a estratégia comercial como um todo. A Roden Portas aproveitou esse mapeamento
do nicho de varejo para fazer outras ações internas, que é onde de fato a gente tem alguns gargalos dentro da indústria. Eu não sei se você mapeia o seu custo de aquisição de cliente, mas é muito importante que você o faça, principalmente se você vai iniciar agora estratégias digitais. É muito importante você saber de onde você vai sair e para onde você vai. A Roden, por exemplo, saiu de um custo de aquisição de clientes de 11% para 1,5%. Isso considerando apenas os investimentos em marketing. Aqui a gente não vai aprofundar no ROI como um todo, até porque levaria bastante tempo para eu explicar o funcionamento da indústria e isso é variável de um cliente para o outro. Mas para vocês entenderem, a cada R$100 que hoje a Roden investe em marketing digital, ela tem um retorno de 98,5%. E isso tá o ROI. Já no custo de aquisição do cliente, nós saímos de 11% para 1%. Esse número é muito importante e ele não foi redefinido só com os investimentos em marketing. A partir do entendimento da persona e das necessidades dessa persona, percebeu-se que o ticket médio do produto poderia ser elevado. Então, hoje a Roden tem um valor agregado ao seu produto. Nós reduzimos o tempo de negociação e as pessoas envolvidas nesse processo de negociação. Então, a gente teve a redução do custo de RH também e, principalmente, do deslocamento dos representantes comerciais. Você sabe, né? O representante comercial geralmente mapeia uma praça, faz as suas viagens, tem um custo de deslocamento, enfim. O que a gente tem trabalhado? A gente não tirou os contatos do representante comercial, porque geralmente gera essa preocupação, mas a gente faz direcionamentos segmentados para eles. E a abordagem deles é digital também. Então, a não ser que lá na negociação se sinta a necessidade da visita a esse cliente, toda a negociação acontece de forma digital. E isso também acaba trazendo a redução do custo de aquisição do cliente. Então, nós tivemos pontos muito importantes que surgiram para a indústria depois desse mapeamento e do entendimento da necessidade. E como existe um grande volume de oportunidades geradas, os representantes comerciais também entenderam que era importante fazer essa devolutiva o quanto antes. No fim, a gente estava trabalhando com um suporte da cadeia comercial e isso trouxe N benefícios conforme a gente já citou. Todo o trabalho feito pelo inbound marketing precisou ser alinhado primeiro com a diretoria da empresa, para que eles entendessem o trabalho que ia ser feito, aprovassem os conteúdos técnicos e a abordagem que seria dada e principalmente a interferência do digital na estratégia comercial da empresa. Afinal, a gente levou para eles um nicho pouco explorado até então e isso era uma caixinha de surpresas. Só que, além da aprovação da diretoria, era muito importante que os representantes comerciais e as pessoas envolvidas nesse processo comprassem a ideia também. Porque o trabalho da geração do lead de uma agência de marketing ele vai até a oportunidade. O que vem depois acaba sendo de responsabilidade interna, mas a gente sabe que um lead sem venda não agrega valor. Então esse alinhamento foi essencial. Para isso a gente fez primeiro a apresentação do planejamento para toda a equipe, então todo mundo sabia aquilo que foi construído ou que seria construído a partir disso ali. Nós também fizemos algumas palestras com os representantes comerciais em convenção de vendas e algumas outras reuniões mostrando todo o trabalho e o resultado que estava sendo feito e principalmente mostrando para eles o quanto eles estavam deixando de ganhar por não fazer a abordagem comercial adequada a esses leads digitais. E aí foi uma grande surpresa. A gente descobriu inclusive que alguns representantes comerciais individualmente já trabalhavam com marketing digital. Então eles já estavam fazendo um trabalho paralelo antes mesmo da indústria iniciar e isso tem duas ressalvas bem importantes. A primeira, provavelmente a indústria está ficando para trás e vai perder um pouco do controle e o segundo, que é a falta de monitoramento daquilo que está sendo divulgado sobre o seu produto, sobre o seu serviço e isso é bastante importante. Um outro ponto importante mapeado era a falta de um CRM na indústria. Ele não era usado nem pela equipe comercial interna, aquela que fica de suporte, e tampouco pelos representantes comerciais. Isso impactaria profundamente na estratégia de marketing, porque acaba sendo o nosso principal meio de monitoramento dos resultados efetivos em venda. Então, além da educação do representante comercial para as estratégias digitais, o alinhamento com os representantes que já faziam de alguma forma alguma coisa, nós também precisamos
inserir o CRM dentro da indústria. E depois que esse processo ficou claro para todo mundo e a importância do lead digital ficou clara, porque uma grande dificuldade foi mostrar para o representante comercial que o lead que vem do digital, independente do canal, ele tem a mesma importância, o mesmo grau de importância do que aquele que foi conquistado com a batidinha na porta, com a visita tradicional. Então, depois que a gente conseguiu fazer esses alinhamentos, a gente ganhou escala dentro da estratégia da Roden e principalmente nós conseguimos elevar os resultados comerciais. Mas o trabalho não para lá. Toda informação que a gente tem da Roden Portas e toda a informação que nós vamos divulgar deles, todos os representantes recebem, aliás, todos os colaboradores da empresa recebem, porque o marketing boca a boca ainda funciona. Então a gente toma esse cuidado de que todos estejam cientes ou conhecendo tudo aquilo que a gente vai promover para o mercado externo. E principalmente a medição dos resultados. A gente tomou como hábito a cada 3 meses gravar ou criar um novo case para a Roden Portas, porque é uma maneira da gente ter a validação social daquilo que a gente está fazendo, mas também de monitorar se existe ou não a satisfação desses clientes, se de fato toda a informação gerada, todos os diferenciais apontados estão correspondendo à expectativa do mercado. Até hoje todos os resultados foram bastante positivos e eles podem ser acompanhados no site da Roden Portas, mas isso é muito importante para o marketing, a gente ter a validação social de todas as ações que foram adotadas. Por mais que os números comerciais apontem isso, a gente também precisa pensar no brand, no posicionamento e na relevância que a marca vem conquistando. Até porque o nosso objetivo é gerar recorrência da venda para cada vez mais o custo de aquisição do cliente ser menor. E esses 2 pontos são bastante importantes. Para a gente resumir, como é que todas as estratégias estão interligadas? Nós começamos primeiro por um planejamento estratégico, pelo entendimento daquilo que a empresa já tinha feito e os resultados que tinham sido obtidos. Segundo, pela identificação das pessoas que já interagiam com a marca. Terceiro, a criação de conteúdos específicos para essas pessoas e a criação de personas novas a partir do entendimento desses usuários. Quarto, análise das informações que estavam disponíveis às nossas personas. Aquilo que as pessoas conheciam eram de fato aquilo que a gente queria demonstrar? Isso foi um ponto muito importante. E quinto, o alinhamento das estratégias de marketing e do comercial, principalmente dos processos, porque é muito importante, diante da agilidade digital, que os processos estejam muito bem organizados. Mas a gente botou como tema da palestra o crescimento de 530% na expansão de mercado. E você deve estar me perguntando, tá, e onde que estão esses números? Como eu falei anteriormente, nós saímos de 2 vendas para 51 vendas em um ano, marcadas, geradas pelo marketing digital. Isso dá um crescimento em vendas de 2.500%. Mas, na expansão de mercados, nós saímos de lojas atendidas que revendiam material da Roden em 2017 de 45 para 581 até agosto deste ano. Então, um crescimento de 530%. Mas, se a gente for abrir um pouquinho esse número, a gente pode falar sobre os pedidos processados. Nós saímos numa média de 14 pedidos no mês para 109 pedidos no mês. Como eu falei, existe um grande percentual de vendas recorrentes. Então, de 14 para 109. No ano, saímos de 2017 de 158 pedidos anuais para 875 pedidos anuais. E aqui eu estou falando só do varejo, não estou considerando os outros mercados atendidos pela Roden. De clientes novos, ou seja, os clientes que nunca haviam comprado com a Roden e vieram depois dessa atuação digital, essa mudança de posicionamento da empresa, nós saímos de 45, como eu disse, em 2017, que era o número de lojistas que estavam cadastrados lá, para 477. Então, a gente teve um grande exponencial de crescimento de novos contatos comerciais gerados para a indústria. Existe também um mapeamento por estado, porque a partir do desenvolvimento desse nicho de mercado varejista, surgiu uma nova meta, que era tirar a atuação
só do sul e sudeste para as outras regiões do país. Esse, inclusive, é o nosso próximo desafio, é levar a marca da indústria holding para todo o país. Então existe também esse indicador. Ou seja, resumindo, a gente tem as estratégias de marketing bem definidas, a gente tem um alinhamento comercial muito bem executado, mas a gente também tem os indicadores, que são fundamentais para nós sabermos se a estratégia de fato está sendo assertiva ou não, e principalmente para a gente dar direcionamento correto aos investimentos, o que a gente sabe que às vezes acaba onerando as decisões de investir ou não em marketing, que é saber se o dinheiro está indo ou não para o lugar certo. Então esses 3 pontos são bastante fundamentais e ajudam a medir esse resultado. O que é importante salientar? A Dove atende hoje 15 indústrias. Este é um case de sucesso. Obviamente que as boas práticas nós repetimos para alguns, até para validação de dados, para validação da própria estratégia, mas ela não performa igual entre as indústrias. Todas estão no mesmo segmento, mas é óbvio, como você sabe, que existe as peculiaridades de cada um, as especificidades dos negócios, enfim. Então, se a gente puder criar um alerta, teste. Não existe receita de bolo, você já deve ter ouvido isso. Mas é importante testar com consciência, botando valores de investimento realmente coerentes com o resultado esperado, testar conteúdos realmente focados às personas. Hoje a gente atende a Roden Portas num todo, então a gente não cuida só de estratégia direcionada aos varejistas, a gente também faz estratégias para construtoras, a gente continua nutrindo o consumidor final de informações, porque é muito importante despertar nele o desejo, por mais que a nossa venda seja direcionada ao revendedor, mas a gente continua criando o valor de marca para a Roden Portas. Então é muito importante que essas boas práticas que a gente abordou aqui, elas sejam aplicadas conforme o seu negócio. E não tenha medo de testar. Marketing digital é teste, é ensaio, é validação, como tudo que envolve a gestão da indústria. Então é importante que sejam feitos um passo de cada vez, planejamento, as identificações, as criações dos canais, as validações do resultado e a reanálise de tudo isso. Mas, claro, sempre coerente ao seu estilo de negócio, a região onde você está inserido, a sua meta comercial, a quantidade de pessoas que você tem envolvidas nesse processo. Então, é uma equipe mais enxuta comercialmente, é uma grande equipe comercial, porque tudo isso vai acabar interferindo no tipo de estratégia adotado. A nossa ideia aqui não é dar um beabá, dar uma receitinha de bolo, mas é mostrar para você que é possível fazer, a indústria pode investir em marketing digital e ter bons resultados, e aqui a gente não está nem falando do resultado só em vendas, a gente está falando de explorar um novo nicho de mercado, trazer para dentro de casa um mercado que até então estava às cegas e que foi identificado pelo marketing digital. Então, se você está pensando em investir, primeiro, tenha esses objetivos bem claros, bem definidos e, principalmente, não pense no resultado a curto prazo. A gente está falando aqui de estratégias de praticamente 1 ano e meio e, claro que houve momentos de retrabalho, houve momentos de incerteza, mas como a gente trabalha com testes e sempre dentro de uma margem de segurança, a gente conseguiu escalonar dentro desse tempo. Então, também não adianta investir e usar isso aqui na prática, mas esperar que os resultados venham a curto prazo. Se puder ficar uma ação prática aí para os próximos dias se você não tem Analytics no seu site, que é uma ferramenta bem básica, o Google Analytics, para identificar as pessoas que estão visitando, as páginas que são mais visitadas, faça essa instalação. Se você já tiver, faça a análise desses números, veja se as páginas que estão sendo visitadas está sendo, de fato, ranqueada conforme você quer. Segundo, entenda de onde estão vindo essas pessoas, quais são os canais de atração que essas pessoas estão usando para chegar até a sua indústria. As regiões, se elas são condizentes com as regiões que você quer atender ou não, e principalmente a qualidade da informação que está no seu site ou nos outros canais como as redes sociais. É importante que você esteja de fato comunicando aquilo que vai gerar um resultado para você. É muito importante essa informação. Reveja os seus conteúdos, reveja o seu site, as suas redes sociais. Se já tem blog, o conteúdo que está indo para o blog é realmente útil. Então fazer todo esse diagnóstico aí nos próximos dias para que você comece a traçar um plano de ação para reverter o quadro se ele não for positivo ou para potencializar se ele já for positivo. Enfim,
A Adobe tem feito isso, a gente tem conseguido bons resultados, eu espero que com essas dicas você também consiga. E é claro, como a gente falou da Roden Portas, a gente não poderia deixar de mostrar para vocês o nosso vídeo depoimento, o nosso vídeo case. Vai ficar aqui o QR Code para vocês acessarem, mas é só também acessar o YouTube da Adobe, que está lá o depoimento do Eládio, que é o gerente de marketing da Roden Portas. Agradeço a atenção, ficam os meus contatos à disposição caso tenha alguma dúvida, ou se não é só entrar em contato com a Clint. A Roden é uma empresa que começou desde o começo, em 1938, trabalhando com madeira. No começo eram vários produtos que eram fabricados, aí, móveis, bancos, malas, mas aos poucos ela foi se direcionando para a indústria da esquadria e especificamente da porta. O Eládio é que cuida de toda essa coordenação da comunicação da empresa, né? Tanto com os clientes quanto os clientes internos, o público local, a região aqui. Uns anos atrás a gente tinha uma participação no cenário digital muito pequena, né? Basicamente site institucional, e aos poucos a gente foi percebendo a necessidade de estar inserido nesse contexto novo. Foi decisória a participação da Adobe, né? Porque a gente saiu do zero nesse aspecto aí de ter a presença digital como instrumento de venda, de marketing. A Adobe fez todo o acompanhamento, todo o planejamento, principalmente desde o começo, e aos poucos a gente vai colhendo o resultado disso aí, né? Nesse último semestre a gente teve uma participação bem forte no total de vendas, vendas oriundas do inbound, né? Então, sim, isso é um impacto forte porque ele representa um percentual bastante alto nas nossas vendas, se comparado que a gente não teria essa venda se não fosse pelo inbound, né? Não tem um ponto só forte, são mais pontos que acabaram agregando bastante coisa para a gente aqui, porque desde lançamentos de produtos até a questão técnica do nosso produto, que muitos clientes não conhecem, eles acham que porta é tudo igual. Nossa porta tem todo um cuidado lá, desde a escolha da madeira, o processo todo de tratamento da madeira e até a finalização do produto. A nossa porta é sempre vendida como um produto totalmente acabado, né? O primeiro móvel de uma casa, de um apartamento, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em passar todos esses detalhes para o cliente, e o inbound nos ajudou muito nesse aspecto. E comercialmente também, né? Chegar onde normalmente não se chegaria com os métodos tradicionais, né? Aqui na empresa a gente tem aumentado o ticket médio e por consequência o resultado da empresa em função dessa estratégia que a gente tem usado, porque a gente consegue chegar diretamente ao cliente e conseguir passar para ele os diferenciais do nosso produto perante o mercado. A gente sempre preza por isso, não só no mercado brasileiro, no mercado externo, onde a gente tem uma atuação forte, a gente sempre prezou por essa qualidade e essa diferenciação do produto em relação à média do mercado. Então, para nós é muito importante, e nesse aspecto a estratégia toda que a gente usa como divulgação também é importante, ela tem que ser condizente com o restante do negócio. Então, claro, essa preocupação que a Adobe tem em fazer esse trabalho uma coisa conjunta, para nós é muito importante. Nesses últimos 2 anos a gente teve um crescimento grande de participação no mercado, nesse segmento aí, mais de varejo principalmente, e a participação da Adobe, claro, foi fundamental nisso aí, porque a gente cresceu dentro de um nicho que a gente atuava pouco ou não atuava. Então foi determinante a participação da Adobe e esse trabalho em conjunto nesse período. E eu não só indicaria, como indico. Semana passada alguém ainda me ligou aqui querendo saber. Espero que eu nunca perca esse contato direto que a gente sempre teve, essa preocupação bem particular que a Adobe tem com o nosso negócio, não com um negócio em geral de forma pasteurizada. Essa preocupação bem personalizada, bem customizada que a Adobe tem, eu imagino que vai continuar tendo, porque a gente normalmente tem as respostas bem rápidas, bem precisas, baseado nas nossas necessidades. O trabalho é bem feito, mas muitas particularidades do nosso produto, do nosso negócio, elas
precisam, elas nunca podem ser esquecidas, né? É aquilo lá que faz a diferença, né? Senão é só uma informação a mais nesse mundo virtual aí, né? Então, tratar a informação de um modo bem particular e customizado, isso faz uma diferença muito grande pra gente.